Está chegando o Oscar 2023 e eu vou fazer aqui um vídeo que vai seguir uma trend que eu vi no TikTok, só que eu decidi não fazer ela com vídeos curtos nem para os shorts aqui no YouTube, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre os filmes que eu vou incluir nessa lista. Hoje eu vou listar os 10 filmes que foram indicados na categoria principal do Oscar de melhor filme, do 10º ao 1º, de acordo com a minha preferência. É claro que, por mais que eu use critérios técnicos, critérios estéticos, critérios narrativos, eu também vou colocar bastante da minha opinião pessoal nesse vídeo. Eu vou linkar aqui embaixo os 8 vídeos que eu fiz sobre os indicados, só tem 2 filmes sobre os quais eu não fiz vídeo aqui no canal, e você pode ir lá também conferir um por um para saber um pouco mais sobre o que eu penso de cada um deles. Aqui a ideia é passar mais rápido, mas justificar porque eu gosto mais de uns do que dos outros, e é óbvio que os critérios vão ser comparativos. Muitas vezes tem vários filmes dos quais eu gosto e eu vou ter que escolher um pra estar em cima do outro. Vocês sabem como esse tipo de lista funciona. Em 10º lugar, eu vou colocar, e eu sei que essa vai ser uma decisão polêmica pra muita gente, o Tar. E eu sei que ele é um bom filme, viu, gente? Esse é um dos filmes sobre os quais não tem vídeo aqui no canal. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu decidi não fazer vídeo, porque eu consigo enxergar todas as decisões narrativas tomadas no filme e como elas funcionam pra criar aquela personagem, como ela é tridimensional, palpável. Eu sei das virtudes que o filme tem, mas eu tenho um problema com o filme, que é de achar a protagonista um pé no saco. Em primeiro lugar, esse é um filme sobre uma pessoa ruim. Isso é algo que a gente sabe desde o começo do filme. É uma pessoa muito tóxica, é uma pessoa muito agressiva, muito abusiva. E assistir a atuação da Cate Blanchett durante 2 horas ou mais de filme e ter que tancar a chatice, as idiosincrasias e também a maneira abusiva, como eu falei, com a qual ela lida com os personagens ao redor dela, é uma tarefa que não é nada agradável. Eu sei que isso tá na proposta do filme, mas como critério comparativo, eu acredito que esse foi o filme que eu menos gostei de assistir, e é por isso que eu tô deixando ele no 10º lugar da lista. Em 9º lugar, eu vou colocar o Avatar: O Caminho da Água, que eu acredito que o que eu vou falar aqui, esse também é um filme sobre o qual eu não fiz vídeo, é algo que muita gente já falou por aí, que é, por mais que o filme seja esteticamente, plasticamente maravilhoso, por mais que ele leve a fronteira tecnológica do que é possível fazer em criação de universos no cinema para um outro nível, ele é um filme que tem problemas de roteiro bastante evidentes e bastante graves. Eu acho que ele é um filme dividido em 3 partes bem claras, 3 blocos muito grandes, assim, de 1 hora mais ou menos. O bloco do meio, que é o que se concentra no título do filme, que é o caminho da água, ou o jeito da água, que mostra como aquelas comunidades dos Na'vi aquáticos vivem, e ali também está boa parte das maiores inovações técnicas. É o que o filme tem de melhor, mas eu acredito que a primeira parte é praticamente um repeteco do primeiro Avatar, do qual eu gosto mais do que desse segundo, e o terceiro ato é aquele tipo de batalha meio boring e meio lugar comum também, que é algo que a gente não espera de um filme como esse. Então é um filme do qual eu gosto, mas estaria nessa comparação com os outros filmes ali entre os que eu menos gostei. Em 8º lugar, eu vou colocar outra decisão aqui que eu acho que vai ser polêmica, o Top Gun Maverick. Eu fui uma das primeiras pessoas, e eu não tô exagerando, a assistir ao Top Gun Maverick no mundo. Eu tava num país em que a cabine foi bastante antecipada, e eu já saí do filme, por mais que o primeiro Top Gun não seja um grande filme, falando que era um filme muito melhor do que o original, e falando que era um filme que era de cair o queixo por seus efeitos visuais, pela maneira com que as coreografias das naves lá, dos aviões, e dos efeitos práticos, obviamente corrigidos, auxiliados pelo CGI, eram impressionantes. Porém, por mais que eu goste muito, e gente, eu gosto muito do filme, a gente precisa reconhecer que, assim como o Avatar: O Caminho da Água, o Top Gun Maverick também tem problemas de roteiro, e tem um roteiro que, por mais que tenha sido indicado ao Oscar, eu acho que ele foi indicado muito mais pela paixão que o filme como um todo despertou nos membros da academia. É um roteiro bastante lugar comum, apesar de visualmente, esteticamente e também do ponto de vista de imersão cinematográfica, ele proporcionar uma experiência única e bastante impactante, ainda mais para quem assistiu no cinema e ainda mais para quem, como eu, assistiu em IMAX. É um filme muito bom, e eu acho que ele até merece estar aqui entre os 10 indicados a melhor filme, por todos esses motivos que eu falei, mas ele tá ali na 8ª posição no meu ranking pessoal. Em 7º lugar, eu vou colocar o Entre Mulheres, que é o Women Talking, da Sarah Polley, que tem vídeo aqui no canal, e eu falei bastante lá
lá no vídeo sobre como a Sarah Polley consegue fazer algo muito interessante com o pouco que ela tem em mãos. Então ela consegue fazer um filme que se passa quase inteiramente no mesmo lugar, utilizando o mesmo cenário, com poucas personagens, e essas personagens estão sempre falando, como o título americano sugere, e é um filme baseado inteiramente, ou quase inteiramente, nos diálogos, e ela faz com que o filme seja bastante articulado do ponto de vista cinematográfico, mesmo com essas limitações, mas essas limitações não podem ser ignoradas no contexto de comparação com os outros filmes. Ele é um filme menos impactante do ponto de vista narrativo, porque ele é um filme que ele articula menos os músculos, os tendões, as articulações cinematográficas visuais que essa arte da qual a gente está falando proporciona para os diretores. Então é um filme bastante bom, mas que eu colocaria ali na 7ª posição. Em 6º lugar, eu vou colocar o Elvis, que já é um filme que eu gosto bem mais. Eu acho que, ao contrário do último filme, que foi o Entre Mulheres, ele é um filme bastante inventivo, bastante criativo, bastante empolgante naquilo que se refere à direção, fotografia, montagem, aos aspectos mais narrativos, mais cinematográficos de um filme. Eu acho sim que ele tem problemas também de roteiro e de estrutura. Ele tem, por exemplo, algumas lacunas na história que, por mais que ele seja um filme que não siga religiosamente a ordem cronológica dos eventos, eu acho que tem algumas coisas que ficam mal explicadas, e isso obviamente pesa contra o filme, mas eu acho que é um filme bastante empolgante, é um filme que faz um retrato que faz jus à energia do Elvis nos palcos, às cores, ao ritmo e também ao impacto que o Elvis causou, e ele consegue também ser um filme sobre a cultura do fanatismo, ou do fandom no inglês, e eu acho que isso faz com que ele seja um filme tematicamente rico. Ele tá ali na 6ª posição entre os meus favoritos. Em 5º lugar, eu vou colocar o Nada de Novo no Front, que eu acho, ao contrário do que muita gente falou, que ele tem sim algo que boa parte dos filmes norte-americanos de guerra não tem, que é, ele consegue ser realmente um filme anti-guerra, sem ser um filme que no processo de ser anti-guerra cria uma glamorização, uma romantização, uma espetacularização daquilo que a gente tá vendo e que é muito trágico. Ele é um filme bastante pessimista, ele é um filme bastante cético em relação a qualquer tipo de utilidade que a guerra possa ter, inclusive cinematográfica. Ou seja, ele não é um filme que vai primar pelo espetáculo, para fazer você se sentir dentro da guerra com aquela adrenalina. Ele é um filme que foca, na verdade, na desilusão, no processo de desumanização e também de amargura pela qual os personagens vão passar por descobrir que, na verdade, a guerra não é só um conceito vago de patriotismo, mas, na verdade, é uma carnificina sanguinolenta, e o filme consegue ser sobre isso de uma maneira muito impactante, fazer jus ao livro original e também ao clássico de 1930. É um filme do qual eu gostei bastante. Em 4º lugar, eu vou colocar Os Fabelmans, que é o filme do Spielberg, que muita gente considera um filme menor do Spielberg, principalmente entre os que ele lançou nos últimos anos. E eu tô no lado oposto dessa galera, porque eu tenho tido problema com vários dos filmes recentes do Spielberg por diversos motivos diferentes, e fazia muito tempo que eu não me empolgava tanto com um filme do Spielberg como eu me empolguei com Os Fabelmans, porque ele não só é um filme bastante pessoal pro Spielberg, ele é um filme que narra a história de um garoto que dá pra gente interpretar como um alter ego do diretor, e ele é sobre a formação desse menino como artista, mas também como homem, né, também como ser humano. Mas ele é um filme que consegue usar elementos cinematográficos, que consegue usar cenas que são bem visuais, que são bem simbólicas do ponto de vista estético, pra narrar a sua história. Ele não precisa martelar tanto na nossa cabeça a sua mensagem, o seu arco dramático, as suas questões através do diálogo. Ele é um filme bastante visual, e fazia muito tempo que eu não via o Spielberg fazer algo tão bonito. É um filme do qual eu gosto muito. Já em 3º lugar, agora eu vou voltar às decisões polêmicas, porque esse é um filme ame ou odeie, que muita gente detestou. Eu vi muita gente mesmo nessa trend do TikTok, inclusive, colocando em último lugar, falando, eu vi um rapaz falando que o filme é nojento, e eu não gosto desse tipo de julgamento moral, mas isso é um assunto para um outro vídeo, que é o Triângulo da Tristeza, que é um filme que, na minha opinião, faz uma sátira muito divertida, faz uma sátira muito inteligente e muito precisa e muito ácida sobre muita coisa, mas principalmente sobre as contradições do capitalismo tardio, do capitalismo da maneira com a qual ele é praticado hoje e da maneira com a qual ele se transformou numa ideologia que faz com que as pessoas que estão na base da pirâmide adotem a paixão por esse sistema que as esmaga e sejam os seus principais embaixadores. O
filme é sobre isso. Eu acho que ele consegue ser sobre várias outras situações, sobre várias outras questões também. Por exemplo, sobre relacionamentos amorosos e românticos na vida contemporânea, sobre a cultura dos influencers, sobre várias outras questões que eu considero bastante apropriadas, que eu considero bastante contemporâneas. E uma coisa que eu odeio quando tem gente que fala é essa crítica de que, ai, mas o filme é muito óbvio. Quando você entende as críticas e a sátira que o filme tá fazendo e você consegue se divertir com ela, no caso de uma paródia, no caso de uma sátira, isso não significa que o filme é óbvio. Você não precisa gostar de filmes inacessíveis, de filmes que são academicistas ou que são sectários pra você ser uma pessoa inteligente. Se você entendeu sobre o que o filme tá falando, isso não tira de forma alguma o valor do filme. Tem até uma seguidora muito querida aqui no canal, que é a Isa, que sempre comenta aqui nos vídeos e que citou uma informação sobre a qual eu não tinha ainda conhecimento, de uma série clássica lá dos anos 50 e 60, que a princípio teria uma história parecida com a de Triângulo da Tristeza, e a sugestão que ela faz e a pergunta que ela me fez é se o filme estaria plagiando ou homenageando ou refilmando a série ou não. Quando, na verdade, e até respondendo a Isa aqui, o Triângulo da Tristeza, ele é sobre tudo, menos sobre um cruzeiro que vai parar numa ilha e na qual as pessoas que são privilegiadas precisam conseguir sobreviver. Na verdade, a história é apenas um fiapo de história que vai ser o fio condutor da sátira política, das sátiras sociais que o filme tá fazendo. E é um filme de comédia. E aí eu tenho que reconhecer, obviamente, eu falei isso na minha crítica inclusive, que comédia também tem um componente pessoal muito grande. Muitas vezes o senso de humor de um diretor, o senso de humor de um comediante, de um ator, pode falar muito com você e falar muito pouco comigo e vice-versa. Então o fato de eu ter rido tanto no Triângulo da Tristeza não faz necessariamente com que seja obrigatório que você dê risada também. Pra mim o filme funcionou muito bem e é sim um dos meus favoritos entre os 10 indicados ao Oscar de melhor filme esse ano. Em segundo lugar, e aí eu falando segundo lugar, vocês fazendo as contas aí, né, fazendo a eliminação, já vão saber qual que eu vou colocar em primeiro, mas tudo bem. Eu vou colocar o The Banshees of Inisherin. Eu amo o Martin McDonagh, eu adoro todos os filmes dele e eu acho que esse filme aqui é um daqueles em que ele consegue atingir um equilíbrio que é único, que pouquíssimos diretores conseguem fazer entre o drama mais pesado e um senso de humor mais adulto e focado no humor do desconforto. Eu acho que ele é um mestre em fazer isso, o desenvolvimento dos personagens funciona muito bem e no final das contas, o embate que existe entre os dois personagens principais é um embate, é um conflito existencial, são duas posturas diante da vida, são duas visões de mundo que estão sendo colocadas ali e você em nenhum momento, pelo menos se você entendeu o filme, vai ficar tomando partido, ah, ele tá certo, o outro tá errado. E eu tô falando aqui 2, mas poderia ter 3 também, porque a personagem da Carrie Condon também é movida por opiniões muito fortes e por uma posição muito marcada diante do que a cerca. Mas ao invés de ir por esse lado maniqueísta, o que o filme faz é dar essas cartas, é mostrar o desenvolvimento desses personagens e como a diferença de visão de mundo entre eles cria essa fissura entre antigos amigos, que agora não são mais, como vocês viram no filme, e eu acho que ele faz pensar sobre muita coisa. É um filme do qual eu gostei muito, muito, muito. Eu só o coloco um pouco abaixo do meu filme favorito entre esses 10 indicados a melhor filme em 2023, que também é um dos meus filmes favoritos do ano, que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e que esse ano coincide com o favorito a vencer o prêmio. Poucas vezes eu acerto no sentido de gostar mais do filme que vai vencer, e eu acredito que esse ano isso vai acontecer. Esse é um filme que eu vejo os principais detratores dele falando que, ai, mas ele é só um filme de ação, quando na verdade isso denota muito mais um preconceito de parte da crítica e dos blogueiros, cinéfilos, etc, em relação ao gênero, do que necessariamente um problema do filme. Ele é um filme de ação que faz tudo o que ele faz de uma maneira impecável. Ele é um filme que tem uma montagem muito, muito, muito dinâmica, muito inventiva. Ele é um filme visualmente rico, criativo, que tem personagens interessantes, que tem senso de humor. Então é um clichê falar isso, mas ele é um daqueles filmes que são completos, que tem aventura, que tem ação, que tem comédia, que tem fantasia, que tem um conceito muito divertido de ficção científica, mas não tá interessado em discutir isso de uma
maneira mais de ficção científica hardcore, ele quer ser entretenimento, ele quer ser um filmão de Hollywood, por mais, de novo, que ele seja um filme de orçamento menor. Então é o filme que eu considero mais completo dessa lista aqui. E eu vou perguntar pra vocês, qual é a lista de vocês? Como vocês ranqueariam os 10 filmes indicados ao Oscar de melhor filme em 2023 de 1 a 10? Comentem aqui embaixo, vamos manter essa conversa nos comentários e, claro, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e em sempre, para sempre receber notificações quando eu postar vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!